Olá, boa tarde, boa terça-feira para você. O NT Sul está começando para atualizar sobre os principais fatos do dia. Escola Municipal do Interior de Cachoeira do Sul vai ser fechada. Motivo, conforme a Prefeitura, é o pequeno número de alunos que frequenta a Monsenhor Armando Teixeira. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre o início da vacinação contra a dengue no Brasil. E a vacina ela é específica para a questão da dengue. Então, o que são chamadas outras arboviroses, como a chikungunya e a zika, elas não serão protegidas. O que faz com que tenhamos continuados cuidados com a proliferação e os criadouros do Aedes aegypti. Começa hoje mais uma etapa da distribuição de alimentos em Cachoeira do Sul para famílias afetadas pela estiagem do ano passado. Nós vamos contar como funciona essa entrega. Hoje tem reportagem especial falando sobre racismo, um crime que oprime, traumatiza e marginaliza pessoas por causa de seu tom de pele e características físicas. Houve um furto na escola e a professora de português, que era a disciplina que eu sempre me destaquei, então veio com a clássica, frase: eu não quero acusar ninguém, mas... E aí aprendi, inclusive, que depois da conjunção adversativa sempre vem a tragédia. Ela disse: eu não quero acusar ninguém, mas, para mim, quem roubou foi Édio ou Paulinho, os dois únicos negros da sala de aula. Foi uma experiência traumatizante para mim. Espaço aberto para a tua participação. Nosso WhatsApp é 51997697129, número que está aí na telinha. Envia a tua mensagem, foto ou vídeo com comentários sobre as reportagens ou com informação sobre o que acontece aí onde você está. E você pode escrever também nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Informação com a sua participação. É assim o jornalismo interativo da TV Novo Tempo e o NT Sul está no ar. As famílias do interior de Cachoeira do Sul, beneficiadas com cestas básicas, que foram destinadas por meio do decreto de estiagem, têm nos próximos dias a última chance para receber os alimentos. A distribuição iniciou hoje e segue até quinta-feira. A Secretaria Municipal de Inclusão Social está fazendo uma nova chamada às famílias cachoeirenses da zona rural que ainda não retiraram as cestas básicas garantidas pelo decreto de estiagem. Cada família que tinha cadastro único atualizado até o dia 28 de fevereiro do ano passado, com renda familiar de até 2 salários mínimos e meio, foi contemplada com 3 cestas básicas. A entrega acontece desta terça-feira até quinta-feira. A primeira entrega aconteceu diretamente nas localidades, contando com o apoio do Exército, mas muitas famílias não fizeram a retirada. Depois da conferência feita pelos técnicos da Secretaria Municipal de Inclusão Social, foi constatado que 438 famílias ainda não retiraram a sua cesta. E essa será a última oportunidade para quem não retirou o kit de alimentação. Para receber os alimentos, é necessário ser o responsável familiar do cadastro único ou alguém que faça parte da família, desde que seja maior de 18 anos. É obrigatória a apresentação do documento de identidade com foto. O horário de atendimento é das 9 até as 11 da manhã. As datas para retirada são essa terça-feira, dia 9/1, quarta, dia 10/1, e quinta-feira, dia 11/1. O local para retirada é a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, que funciona dentro do estádio Joaquim Vidal, na rua Ramiro Barcelos, número 2121, em frente ao CRAS Frota. Em caso de dúvidas, o número para contato é o 3724-6081. Gente, agora atenção, porque o assunto é muito importante, impacta a todos nós, pedestres e especialmente motoristas. Não é de hoje que o trânsito em Cachoeira do Sul está perigoso e vem causando acidentes em diferentes proporções. Na manhã de ontem, uma mulher de 60 anos foi atropelada em cima de uma faixa de segurança na Avenida Brasil, na zona norte da cidade. O acidente aconteceu nas proximidades da sinaleira do cruzamento com a rua Leopoldo Souza. Segundo informações prestadas à Brigada Militar,
o motorista não teria percebido a travessia da pedestre quando acabou colidindo contra a vítima, que foi encaminhada ao Hospital de Caridade e Beneficência. E ainda na noite de ontem, mais um acidente. Um carro capotou também na Avenida Brasil, em frente à Igreja São José. Ao perder o controle do volante, o veículo subiu na calçada da sede administrativa do DAIR. Pessoas que estavam perto do local relataram que o acidente se deu em razão de uma tentativa de ultrapassagem. O condutor do Corsa teve ferimentos leves e também foi encaminhado ao HCB. Os nomes dos envolvidos em ambos os acidentes não foram divulgados pela Brigada Militar e por isso não foi possível atualizar o estado de saúde deles. Por isso a gente chama atenção, né, gente? É preciso muito cuidado, tanto para o pedestre na hora de atravessar uma faixa de segurança, agora para os motoristas também aqui em Cachoeira do Sul, mais atenção, mais cuidado. A gente tem tido muitos acidentes que são decorrentes de falta de atenção, falta de sinalizar, não é, para onde vai virar, imprudência também nos cruzamentos. Então é importante tudo isso para que a gente não tenha pessoas feridas e pessoas não percam as suas vidas, como inclusive já aconteceu este ano, aliás, no fim do ano passado, aqui no município. Então, todo cuidado é pouco, né? A gente precisa ter responsabilidade. Quem está com veículo maior, cuida de quem está com veículo menor. E atenção também, né? Quem vai atravessar aí uma faixa de segurança ou vai atravessar a via, cuidado, olhe com atenção, não é? Porque um descuido pode significar aí uma grande tragédia. Gente, segue a indefinição da Prefeitura de Cachoeira do Sul em atender aos pedidos dos moradores do bairro Bom Retiro, tema de reportagem de ontem aqui no NT Sul. O executivo alega que uma equipe foi até a localidade, removeu alguns galhos e fez a limpeza de parte da sanga. No entanto, o problema de escoamento da água não foi resolvido pelo relato dos moradores. O medo de uma nova enxurrada segue para os moradores do bairro Bom Retiro. Segundo eles, a Prefeitura não realizou o serviço desejado para solucionar o problema de escoamento da água. Essa avaliação foi prometida pelo secretário de Governo, Hélio Garcia Júnior, no microfone da TV Cachoeira. Esse vídeo foi gravado por um morador na manhã de hoje. O próprio revela que um funcionário da Prefeitura apareceu no local para ver o que poderia ser feito. No último dia 23, boa parte das casas no entorno da sanga foram alagadas e utensílios domésticos foram perdidos. A comunidade se revoltou e ateou fogo na estrada pedindo uma solução urgente. A assessoria de imprensa da Prefeitura passou para a reportagem que a Secretaria de Obras removeu galhos e fez uma limpeza no local, e que neste momento seria impossível uma intervenção mais acentuada diante do problema estrutural das casas. Ontem aqui no NT Sul, a gente mostrou que o Brasil foi no ano passado o campeão mundial em número de casos de dengue. Hoje no quadro Opinião, o Francisco Bastos analisa uma estratégia de saúde pública que é a vacinação contra a dengue, que deve começar este ano. No apagar das luzes do ano de 2023, o Ministério da Saúde anunciou que a vacina contra a dengue será incorporada ao Programa Nacional de Imunizações. Um dos grandes ganhos, uma das grandes referências que o nosso país tem e que está vinculado ao Sistema Único de Saúde. É o primeiro país do mundo que terá esta vacina disponível para toda a população. Um ganho muito grande e chegando em boa hora, porque o nosso país, infelizmente, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, apresentou um recorde no número de mortes por essa doença no ano que se encerrou. E também a Organização Mundial da Saúde coloca o Brasil como um dos principais países, liderando, digamos, um ranking assim, em termos do número de casos. Algo em torno de quase 3 milhões de casos registrados no ano de 2023. Nós sabemos que a questão toda está vinculada ao mosquito Aedes aegypti e também com o aquecimento global, embora que os trabalhos mostram que como há uma variação muito grande em termos de temperaturas, nós temos um período específico, embora, claro,
no nosso caso aqui da região e da região sul e do próprio Brasil, quando o verão se aproxima ou quando o verão se estabelece, é o que nós temos o maior número de casos. Essa vacina, ela tem algumas questões que são importantes de nós salientarmos. A primeira delas é a boa notícia, uma coisa extremamente favorável para a saúde pública. Não entro no mérito e nem cabe a questão das suas questões técnicas e nem muito menos esta polêmica que se estabeleceu em relação a vacinar ou não vacinar. Não é o caso. Vejo, sem dúvida, como um avanço muito grande da ciência em favor da saúde da população. Mas nesse aspecto é importante nós salientarmos três coisas. A primeira é que os cuidados preventivos, aqueles de nossa responsabilidade, nas nossas casas, nas nossas comunidades, a vacina ela não vai evitar que a partir de então nós não tenhamos mais estas necessidades. Não. Todos esses cuidados, eles necessitam que sejam continuados. Uma segunda coisa importante é que, como o número de doses de vacina, neste primeiro momento, e o Ministério da Saúde estima que seja a partir do próximo mês, que tenhamos um número que não seja suficiente para a população como um todo, serão colocados grupos prioritários. E a terceira questão importante, e isso me foi informado pela farmacêutica Senira Martini, da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, de que a vacina ela é específica para a questão da dengue. Então, que são chamadas outras arboviroses, como a chikungunya e a zika, elas não serão protegidas. O que faz com que tenhamos continuados cuidados com a proliferação e os criadouros do Aedes aegypti. Nós todos temos, e buscamos os nossos direitos, e é um aspecto importante de cidadania, mas também há os deveres. Portanto, neste momento, em relação a este tema, nós não podemos abrir mão, enquanto cidadãos, de termos os cuidados essenciais. 75% dos criadouros do Aedes aegypti são domiciliares. Somente os outros 25% é que estão relacionados com depósito de pneus, água em grandes reservatórios e no lixo. Então é uma responsabilidade de cada um. E o senhor e a senhora que me assistem nesse momento, é importante daqui a pouco fazerem uma vistoria nas suas casas, nos seus pátios, e verem se há alguma água parada ou algum depósito de lixo, que isso possa comprometer a saúde, não só pessoal, como da família, mas também a saúde de toda a comunidade. Porque o mosquito vai de um lugar para outro e, naturalmente, muitas pessoas acabam contaminadas. Como também, no caso de reconhecer alguns locais que tenham esse problema, denunciar para as autoridades. Porque há uma responsabilidade geral e um compromisso geral de todos nesse sentido. Então, a notícia boa que nós temos que aplaudir e que nós temos que comemorar, ela não deixa de trazer junto a responsabilidade. Não é um libera geral. Bom, agora tem a vacina, então está tudo resolvido. Não. Terá a vacina, muito bem, aplausos, mas a responsabilidade com esses cuidados, eles continuam valendo e são essenciais para que todos tenhamos uma saúde de qualidade e não tenhamos os problemas peculiares desta doença que vem atingindo muitas pessoas do mundo todo e o nosso país em particular. E aí, onde você mora, tem também muito mosquito nesse comecinho de ano? É importante que a gente tenha esse cuidado, que façamos a nossa parte, como mencionou o Francisco. Afinal, vai começar em breve a vacinação contra a dengue no Brasil, mas o mesmo mosquito não transmite apenas a dengue, Tem outras doenças, conforme o Francisco mencionou, que vão continuar sendo transmitidas. Então, esse controle do inseto vai continuar sendo um controle muito importante e a nossa participação, o nosso cuidado para não manter pontos, criadouros, água parada,
é muito importante. Mande a sua mensagem, estamos chegando aqui no nosso primeiro bloco de interatividade, o WhatsApp está sempre à sua disposição, 51997697129. No Facebook você também pode participar, facebook.com/TV Cachoeira. Nós estamos ao vivo no Facebook. Você gosta do Face ou prefere o YouTube? Dá para você escrever para a gente também na nossa live do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vou começar aqui pelo Face, mandando um abraço para Ana Aires, que está com a gente aqui. A Vera Lúcia Barbosa está de olho aqui na telinha. A Mariluce Flex, seu Lourenço, lá em São Lourenço do Sul. A Sandra Ferreira também está com a gente aqui, o Everson e também o Edson. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela companhia e pelos recadinhos aqui na nossa página do Facebook. Vamos para a telinha, tem recados chegando do nosso WhatsApp. A Aline está participando com a gente aqui. Gostaria de parabenizar meu esposo William. Que Deus abençoe sempre sua vida. Obrigado por ser um marido maravilhoso e pai exemplar. Te amamos muito, Aline e Duli. Obrigado, Aline. Grande abraço aí ao William nessa data super especial. Obrigado para mim mais uma vez pela participação. Bom, espaço aberto aqui para você fazer a sua homenagem, né? O espaço de interatividade serve para vários temas aqui, a gente abre realmente para a participação da comunidade. Então você pode comentar as reportagens, pode trazer uma outra temática que você gostaria de ver aqui no NT Sul, fazer uma homenagem, como a gente acabou de trazer aqui, fique à vontade, o espaço é da nossa audiência, tá bom? Voltando aqui, olha aqui, ó, tem até gente legislando em causa própria, hein? Nosso colega Bernardo Miller, repórter aqui do NT Sul, domingo foi dia de raft no Rio das Antas, em Nova Roma do Sul. Teve adrenalina, muita água e um belo bote virado. Olha aí, queremos a reportagem, não apenas a foto, viu? Valeu, obrigado aqui ao Bernardo por compartilhar essa experiência. O povo já está me cobrando aqui, porque você sabe, né? Agora no dia 12, o NT Sul vai celebrar 9 anos. E eu andei aqui nos bastidores do NT Sul fazendo umas promessas aí, que vai ter alguma aventura radical quando o NT Sul fizer 10 anos, no ano que vem. Tenho ainda um ano para me preparar. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui, ó. O Alex Kegler participando com a gente, de Santa Cruz do Sul. Olá, amigos da TV Cachoeira. Geralmente não consigo assistir o programa ao vivo, mas nunca deixe de olhar pelo YouTube. E como ontem foi o dia do fotógrafo, deixo aqui o registro feito pela minha esposa, Thay Brites. Na foto sou eu, tirando fotos de pássaros na praia de Torres. Olha só que bacana, a foto ficou maravilhosa, viu, Alex? Obrigado aí pela participação, muito obrigado a Thay também pela foto que ela fez e parabéns, a imagem ficou realmente muito bonita. E te agradecemos, viu, Alex, pela companhia de todos os dias, mesmo que você não assista ao vivo o telejornal, ele é disponibilizado também aí no YouTube, como o Alex mencionou, e aí a nossa audiência pode assistir a qualquer momento, naquele momento que chega em casa, né, para dar uma passada geral nas informações do dia. Quem mais? A Elisandra está participando com a gente, moro na rua João Ferreira Barbosa, no Alto do Amorim. Por aqui, a estrada continua assim, está se abrindo mais um buraco. Quem precisa passar de carro não consegue e se vier mais chuva, vai desbarrancar tudo. Esse é o nosso único caminho de ir e vir, mas para nós está um grande perigo. Alerta aqui a Elisandra. Elisandra, obrigado por esse alerta importante. Deixamos aqui o recado para a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul, né, para que seja resolvido esse caso, dentre tantos outros que estão aí para serem resolvidos depois das chuvas que acometeram aqui o município de Cachoeira. Daqui a pouquinho tem mais recados, vá participando, interagindo com a gente. A seguir aqui no NT Sul tem a previsão do tempo. E você vai ver também, Escola Municipal do Interior de Cachoeira do Sul vai ser fechada. Motivo, conforme a Prefeitura, é o pequeno número de alunos que frequenta a Monsenhor Armando Teixeira. Reportagem especial fala sobre a realidade do racismo. Um crime que oprime, traumatiza e marginaliza pessoas por causa de seu tom de pele e características físicas. Houve um furto na escola e a professora de português, que era a disciplina que eu sempre me destaquei, então veio com a clássica, né, frase, eu não quero acusar ninguém, mas, e aí aprendi, inclusive, que depois da conjunção adversativa sempre vem a tragédia. Ela disse, eu não quero acusar ninguém, mas, para mim, quem roubou foi Édio ou Paulinho, os dois únicos negros da sala de aula. Foi uma experiência traumatizante para mim. Nós voltamos já já.
Meio-dia e 25, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, boa terça-feira, muito obrigado pela companhia. E agora nós vamos dar uma olhadinha na nossa câmera ao vivo, que está aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos nesse momento o predomínio de nuvens, né? Mais cedo até algumas aberturas, o sol apareceu um pouquinho mais. Agora temos aí então o céu encoberto no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Inclusive ontem poderia ter chovido, tinha uma previsão, algumas centrais de meteorologia falavam em algo em torno de 40 milímetros de chuva, mas aqui, ao menos na cidade de Cachoeira do Sul, nem uma gota na segunda-feira. Mas eu falei ontem, né, que haviam aí algumas divergências entre as centrais de meteorologia, algumas prevendo chuva para o centro do estado e outras que acreditavam que não choveria por aqui. Pois bem, vamos ver então agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para todo o Rio Grande do Sul. Terça-feira, o sol pode aparecer em Cachoeira do Sul, mas segue essa formação de nuvens que já predominou ontem. Pancadas de chuva também são possíveis. E se elas ocorrerem, serão isoladas. Temperatura mínima 23 graus e máxima 30. Quarta-feira deve ter sol e nuvens e também pode ter chuva. Conforme a clima-tempo, o risco de temporal continua no radar. Mínima 24 graus e máxima 29. Quinta-feira tem a tendência de ter chuva com aberturas de sol à tarde. Temperatura mínima 21 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O tempo segue com instabilidade no estado gaúcho. Isso significa que pode ter chuva em diferentes regiões, especialmente no oeste, onde podem ocorrer até temporais. Em municípios do centro do estado e do norte também pode chover. Uma massa de ar quente úmido de origem tropical atua, proporcionando a instabilidade. No sul do estado, o tempo firme predomina. Apesar da instabilidade, aberturas de sol ocorrem em vários pontos, como a gente vê agora na imagem do começo do dia em Porto Alegre. O dia vai ser quente e abafado, mas na maior parte das cidades, as máximas não excedem os 30 graus. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje? Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 32. Na região norte, em Passo Fundo, 29 graus. Também 29 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 31 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 30 graus. Estamos de volta e com o espaço aberto para você de casa interagir com a gente, para contar a sua informação, para sugerir também um tema de reportagem aqui para a nossa equipe. Fique à vontade para mandar o seu recadinho em áudio, em vídeo ou seu texto para o nosso WhatsApp. É o 51997697129. Por isso, já vamos aqui para a nossa telinha para ver as mensagens que estão chegando. A Marília está participando com a gente. Gostaria de pedir aos moradores da Volta da Charqueada que ajudem colocando lixo na lixeira comunitária e não no chão, como estão fazendo. E que também parem de descartar colchão e móveis no local. Muito ruim essa situação, né, Marília? Obrigado aí pela tua participação. É isso mesmo, né? É preciso que esses materiais sejam descartados em local adequado, até porque lixo que vai sendo descartado em local inadequado vai entupir canalização, daqui a pouco é sangue que está transbordando, né? E doenças, animais que vão, insetos que vão proliferando também. Então é preciso que a gente tenha essa conscientização de jogar o lixo no lixo. E aquele lixo que não é convencional, também descartar de uma maneira adequada. Muito obrigado pela dica e pela informação aí que serve de alerta para toda a comunidade, né? Quem mais? A Isabel está participando com a gente. Eu e meu filho em visita ao zoológico de Cachoeira do Sul. Obrigado, Isabel, pela participação. Um abraço para ti e também para o filho aí. Bom demais, né? O zoológico de Cachoeira do Sul é um bom espaço para fazer um bom passeio também, ver os animais e o belíssimo trabalho que é realizado, né, por toda a equipe do Zoo, espaço aqui do município de Cachoeira do Sul, para cuidar daqueles animais que não podem ser devolvidos à natureza. Quem mais? A Maria Helena está com a gente por aqui. Aqui no bairro Aldeia já chegou a cobrança do IPTU, mas a patrola não apareceu ainda. Tá aí, ó, a valeta na frente das casas, né, Maria? Obrigado pela participação, tomara que se resolva logo. Inclusive, importante destacar que com tantas demandas aqui no município, a gente tem trazido aqui essas demandas da audiência todos os dias no NT Sul. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está passando a divulgar, no finzinho da tarde de cada dia,
a localidade, os serviços, né, que estão sendo prestados no município. Então, a partir de amanhã, a gente vai começar a trazer também algumas dessas informações para que você de casa saiba onde que as obras estão acontecendo, porque realmente as demandas são muitas, a comunidade está precisando e a gente vai trazer aí essas informações para você. Quem mais? A Rosélia Amaral também está participando. O muro dos fundos da minha casa desabou, sendo derrubado com a chuva. Sendo que desde 2017 já estou pedindo providências para a prefeitura, pois tem uma galeria que está obstruindo a entrada de água. Como resultado, já tive muitas perdas materiais, diz aqui a Rosélia. Obrigado, Rosélia, pela participação. Ontem, inclusive, nós mencionamos aqui no NT Sul, né, que tem algo em torno de 11 locais aqui na cidade, em Cachoeira do Sul, né, galerias que estão obstruídas, que estão com problemas. E a prefeitura, então, está verificando essas situações, vai ter que contratar uma mão de obra especializada para checar esses locais e para que esses casos se resolvam, né? Porque também não basta ter a informação de que a galeria está entupida, é preciso colocar a mão na massa aí e resolver o problema com alguma agilidade, né? Antes que nós tenhamos novas chuvas fortes e que mais prejuízos cheguem aí para a comunidade de Cachoeira do Sul, né? Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul informou hoje de manhã que no mês de janeiro o horário da farmácia do município vai ser reduzido. Em razão das férias do farmacêutico responsável, o atendimento ao público vai acontecer das 7h30 até as 11h30 da manhã. A farmácia do SUS funciona no bairro Barcelos, junto ao prédio do antigo Hospital da Liga. O DAER realizou na tarde de ontem obras de recapeamento na VRS 809, a Estrada da Ferreira, principal acesso ao campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Cachoeira do Sul, ao Balneário São Lourenço e ao Aeródromo Nero Moura. O trecho de aproximadamente 3,5 km recebeu melhorias que somaram o investimento de R$ 1.100.000. Essa é a segunda etapa da recuperação asfáltica. A primeira aconteceu em agosto de 2021. Vamos falar de educação. O ano letivo de 2024 vai iniciar completamente diferente para os alunos da Escola Monsenhor Armando Teixeira, no Passo do Seringa, interior de Cachoeira do Sul. A baixa quantidade de estudantes dos anos iniciais fez a Secretaria Municipal da Educação tomar a decisão de encerrar as atividades da escola. A decisão traz preocupação para os pais em virtude da mudança de ensino e o deslocamento de seus filhos para outras comunidades. O Natan, de 7 anos, tem síndrome de Down. Ele é um dos estudantes da Escola Monsenhor Armando Teixeira, que terá um novo ambiente escolar a partir de fevereiro. A Secretaria Municipal de Educação definiu nesse início do ano pelo fechamento da escola em função da baixa quantidade de alunos. Contando a educação infantil e as séries iniciais, o número de pequenos estudantes não passava de 20. O alto custo para manter o prédio e os funcionários fez a prefeitura tomar essa decisão que pegou de surpresa os pais. A Valquíria, mãe do Natan, se diz preocupada com a mudança. O filho ficou com 2 opções: Escola Estadual de Naneri Pereira, na barragem do Capané, e a Escola Estadual Angelina Salzano. Ambas necessitam de um deslocamento e, no caso do Natan, é fundamental um acompanhamento de perto. Ele é uma criança que ele não fala muito pouco, é uma criança que não sabe se terminar sozinho, usa fralda ainda. E aí, como que eu fico? Depois de ter uma escola aqui, ó, bem pertinho de casa, ter que ir para longe, dá mais de 25 quilômetros, né? Ida e volta. Tu imagina só. E não tem segurança nenhuma, né? De cinto. A pequena Maísa entraria na escola em 2025. Com o novo cenário, os pais já precisam se programar e decidir onde será o início da alfabetização dela. Eu pensava que ela ia estudar aqui no Monsenhor, né? Porque é um colégio ali perto, né? E outra coisa, ela vai entrar com 4 anos, né? Usa fralda ainda também, né?
é muito dependente da gente, né? De mim principalmente, né? E agora com essa notícia do fechamento ali da escola, né? Eu já me preocupo desde agora, porque o ano que vem tá aí, né? Num piscar de olhos já é o ano que vem, né? E aí como é que vai ser, né? Se não tem monitor para ele, que é uma criança especial, imagine para as outras crianças que são pequenas, que também precisa ter, né? Tem que ter cinto de segurança. Se a criança tem que andar com cinto de segurança no carro, né? Quando a gente sai na cadeirinha ali, né? Tem que ter na van quando vai para a escola, não é? Tá indo para a escola para aprender, tem que ir com segurança, né? Então, se não tem para ele, o que vai ser das outras crianças também? Essa desativação da escola, ela se deu em função da diminuição mesmo das crianças, né? Nós já percebemos que no início do ano nós tínhamos 27 crianças na Escola Monsenhor. E no decorrer do ano, as famílias optaram por transferir seus filhos para outras escolas. Algumas mudaram de município, tudo certo, outras vieram para a cidade e algumas foram para a escola de Iranéria estadual. A quantidade de alunos, 16 crianças mesmo, né? 4 de pré-escola, 12 de primeiro ao quarto. Uma professora atendendo de primeiro ao quarto. O ideal seriam 2, né? Então nós vamos manter 2 professoras para 6 e 6 alunos e mais outra para educação infantil. Além disso, um monitor, mais ainda uma outra professora que faria no dia da hora atividade do professor, né? Que compensa, então, para o professor ter a sua atividade para planejamento, reuniões, enfim. Então, tudo isso foi juntando uma série de fatores. Neste momento, a gente não poderia manter uma escola nessas condições. Nós teríamos que fazer muitos investimentos, não que as crianças não mereçam muito, antes pelo contrário, elas merecem muito mais, né? Então, pensando nessa qualidade, pensando nessa melhoria de qualidade, a gente pensou que o ideal seria, então, elas serem remanejadas por uma outra escola. A decisão de desativar a escola divide algumas obrigatoriedades. O transporte desse grupo de estudantes permanece sob a responsabilidade do município, sem monitor no trajeto, e o auxílio dentro do ambiente escolar fica a cargo da escola optada pelos pais. Como nós assinamos o acordo com o PEAT, né, fica sob responsabilidade do município, né? Como nós já temos uma linha para a escola de Iranéria, acredito que essa permaneça sem problema algum. A outra da escola Angelina, a gente vai ter que ver, depende do número de crianças, as que vão ir para a escola de Iranéria e as que irão para a escola Angelina. A partir deste momento, depois que nós tivermos essa definição de quantas crianças para uma escola ou para outra, é que a gente vai poder definir qual o transporte. Vamos ter que solicitar um carro maior, alguma coisa desse gênero. A escola Monsenhor Armando Teixeira foi municipalizada em 2018. Ela ficou interditada desde 2013. O prédio permanece com a Prefeitura Municipal, que pode definir outras funções para o espaço. Um projeto de vida interrompido pelo preconceito. O Bruno foi vítima de um crime que há centenas de anos oprime, traumatiza e marginaliza pessoas a partir de seu tom de pele e características físicas. Hoje ele busca a reparação e retoma a vida, com planos de morar em Portugal para viver o sonho de continuar sendo bombeiro. Houve um furto na escola e a professora de português, que era a disciplina que eu sempre me destaquei, então veio com a clássica, né, frase: eu não quero acusar ninguém, mas... E aí aprendi, inclusive, que depois da conjunção adversativa sempre vem a tragédia. Ela disse: eu não quero acusar ninguém, mas, para mim, quem roubou foi Édio ou Paulinho, os 2 únicos negros da sala de aula. Foi uma experiência traumatizante para mim, que foi o gatilho para a militância, e para o Paulinho, no sentido de nunca mais ele retornar à escola. Então, para a gente ver o grau de violência que uma experiência como essa pode ter, no sentido de marcar a vida inteira de uma pessoa a partir do trauma de viver a violência decorrente do racismo. Sob o prisma da saúde emocional e mental, já existem diagnósticos sobre os efeitos que o racismo traz para uma vítima. Hoje, na ciência, nós já temos essa evidência científica, né, do quanto o racismo pode trazer como efeito psicológico o transtorno de estresse pós-traumático. Porque o que é o racismo, né? São tratamentos em que a pessoa negra, ela é
colocada como inferior, como de menos-valia. A pessoa negra, ela vai passando por situações de racismo ao longo da sua vida, desde a infância. A gente precisa considerar a cultura em que nós vivemos. A nossa cultura no Brasil, infelizmente, ela ainda é permeada por microagressões raciais. Então, quando a gente vai percebendo essas microagressões, repetidas vezes, a pessoa pode sim entrar em sofrimento e, inclusive, desenvolver esse tipo de transtorno. O Bruno sabe bem o que é isso. Ele sentiu na pele não só os efeitos nocivos e danosos que a violência do racismo pode trazer, mas também experienciou as dores de um trauma emocional dessa natureza. O sonho de uma carreira promissora como bombeiro foi interrompido por aquilo que muitos ainda dizem se tratar de uma brincadeira. Ele foi aprovado num processo seletivo para bombeiro militar e foi designado para servir na cidade de Encantado. Ele entrou na corporação no ano de 2018. Aconteceu comigo em janeiro de 2022. Fiquei 4 anos lá, trabalhando nessa região. Vivi outras situações diferentes dessa específica, que acabou ocasionando tudo isso e gerando toda essa ocorrência de racismo por um colega civil, auxiliar. E depois daquilo ali, tudo mudou pra mim. Tudo mudou pra mim porque eu comecei a ver as coisas de outra forma também. Eu estudei em colégio particular. Graças a Deus minha família teve condições de me proporcionar estudo. Então, desde pequeno, eu vivia situações assim. Minha irmã também vivia. A gente via isso acontecendo dentro da escola, né? A gente via, a gente sentia, mas a gente não entendia o que era aquilo ali. Então, quando eu cheguei lá, eu continuei sentindo o que eu sempre senti, desde pequeno, na escola, seja na rua, no supermercado, em qualquer outro lugar. Então a gente sente, mas nesse momento eu já entendia o que eu estava vivendo. E aí, como eu entendi o que eu estava vivendo, chegou um momento que eu falei que eu não poderia mais viver isso. Embora reconhecendo o ambiente hostil que as pessoas negras normalmente vivem, ele foi confrontado por um colega no ambiente de trabalho de uma forma bastante direta. Nós estávamos todos juntos dentro do aquartelamento e aí, resultando de uma discussão por uma situação banal, que era a faxina do quartel, a gente acabou discutindo, eu e ele, né, eu e a parte. Em nenhum momento eu desrespeitei ele. E ele acabou me proferindo as seguintes palavras: se negro fosse bom, já nascia morto. E que eu deveria voltar para a senzala, onde era o meu lugar. Porque eu não tinha o que fazer ali, né? Que aquilo ali não era o meu lugar e que eu não servia para nada. E segundo ele, essa não havia sido a primeira vez. O racismo recreativo, entranhado no comportamento social, segue sendo tratado como um hábito geracional. E por isso, a frase "isso é coisa antiga, é hábito", ainda é muito utilizada como desculpa. Além de outras situações, né, de outras falas que na rotina ali ele falava, teve uma situação em específico que eu alertei ele que eu não estava feliz com aquilo ali e eu não queria mais que aquilo ali acontecesse. E isso foi mais ou menos um período de 2 meses antes desse acontecido. Então, é muito tempo acontecendo. E imagina, eu fiquei 4 anos lá. E os 4 anos eu ouvi muita coisa. Estava auxiliando uma senhora que desmaiou numa parada de ônibus. Estávamos eu, ele e mais um colega que era o motorista. O que tu tá fazendo, Tição? E aí eu olhei aquilo assim, as pessoas ao redor olharam também e não entenderam.
sabe? As pessoas que estavam ali na parada de ônibus. E eu congelei naquele momento assim, eu falei, opa, logo após que nós deixamos ela no hospital, eu confrontei ele sobre isso e falei pra ele, eu não gostei e eu não quero mais que isso aconteça. E ele desconversou, disse que foi uma brincadeira, que na hora ele não pensou, que as pessoas não viram e tal, e que isso era normal. Ele continuou me chamando com esse apelido que ele me deu de Tição. Só que aquilo foi ficando cada vez mais forte, até chegar nesse momento onde foi o momento que eu explodi, né? A explosão a que o Bruno se refere não se deu de forma agressiva, física ou violenta, como se poderia imaginar numa situação como essa. Ele acabou ingressando com pedido de abertura de processo administrativo disciplinar. O desgaste emocional gerado pelo conflito o colocou em licença saúde, um diagnóstico de estresse pós-traumático. Como não sentir raiva diante de uma situação em que você percebe que você está sendo injustiçado ali, né? Você já sofreu várias microagressões e está sozinho nessa, né? Não consegue que aquela instituição valide o seu sofrimento. Imagina você ir trabalhar todos os dias e ser agredido todos os dias, né? Como é que vai ficar no final da sua semana, no final do seu mês? Como é que você vai se sentir? Então, a gente precisa tentar colocar essa lente da pessoa negra que está lá, sofrendo isso diariamente, e entendendo que possivelmente não é a primeira experiência de agressão e de racismo que ela sofre. O que me parece aí, a pessoa que comete o racismo, ela não tem consequências maiores, ela não tem uma punição. Em contrapartida, a vítima tem uma série de consequências aversivas para a sua vida, e a gente precisa lembrar que o racismo adoece mentalmente. E o desfecho não foi diferente nesse caso. O Bruno foi desligado do Corpo de Bombeiros Militar e tenta judicialmente a reparação, inclusive pelo crime de racismo do qual foi vítima. Acabou ocorrendo que eu fui afastado, depois desse acontecimento, por 55 dias. Ininterruptos, 55 dias em casa, com consultas frequentes de psicólogas, tanto particular como da força, né, da instituição. Na verdade, eu ali naquele momento era um fantoche. Não era eu que ia decidir para onde eu ia, se eu ia ficar lá, se eu ia sair, se ele ia ser punido, se ele ia tomar uma advertência, que fosse, se eu ia continuar na profissão, não era eu que decidia, foram outras pessoas. Até que a resolução do inquérito interno militar, do processo administrativo, resultou na negativa, né? Eles não indiciaram como crime penal militar. Ainda que dissessem que tinha indícios de crime na esfera comum, mas na esfera militar não havia crime. Esses 55 dias foram terríveis para mim. Posso dizer que foram um dos piores dias da minha vida. Eu fui surpreendido em março de 2023, no dia do meu aniversário, inclusive, com a surpresa de um documento alegando que o meu afastamento era irregular, que eu não devia ter ficado afastado todo aquele tempo. E na minha cabeça eu só pensava assim, como eu não podia ter ficado afastado tanto tempo se foi instrução deles mesmo, que eu devia ficar afastado. E horas depois, com a notícia de que eu já tinha sido desligado da corporação. Naquele momento, caiu o meu mundo. Ele tentou recursos, buscando especialistas na área militar, mas não teve sucesso. A exoneração foi mantida. Então, ele segue numa luta na justiça comum, mas não desistiu do seu sonho maior. Salvar as pessoas, ajudar as pessoas. Às vezes a gente falando, parece, né, quem não viveu aquilo ali ainda um dia, talvez um dia viva. Tomara que não precise, né? Mas muitas vezes eu tive lá.
eu tive lá ajudando pessoas, independente da cor, independente da idade, independente do sexo, animais, independente de qualquer coisa. Eu estava lá 100%, 100%, de manhã, de tarde, de madrugada. Então, eu tive que ouvir que eu não poderia mais fazer aquilo ali, porque uma simples decisão de que o que eu passei naquela época, naquele dia, aquele fato de racismo dentro do quartel, não tinha exatamente nada a ver com o que eu sofri depois afastado, nos 55 dias. Para mim, e para quem me conhece, sabe que tem. É impossível uma pessoa ficar mal do jeito que eu fiquei do dia para a noite, né? É impossível uma pessoa passar pelo que eu passei sem ficar do jeito que eu fiquei. Para o professor Edio, mestre em Direito, o Brasil possui uma das melhores legislações contra o racismo do mundo, mas que peca muito na aplicabilidade. Nós precisamos levar ao judiciário, pautar o judiciário sobre essa questão do dano psíquico decorrente dessas experiências violentas, traumatizantes de discriminação. Certamente, a professora que agiu dessa forma comigo e o adulto, seja o funcionário, o diretor, o professor, ele deve ser punido, mas a escola deve ser responsabilizada. O Estado, o sistema de ensino deve ser responsabilizado. Não apenas em termos de ações indenizatórias, porque não há compensação, não há reparação, não há dinheiro que restaure o estado da pessoa antes daquela violência, porque normalmente é uma violência que traumatiza a pessoa por toda a sua vida, para além da repressão, do aspecto sancionatório, de enfrentarmos os efeitos, nós precisamos enfrentar as causas dessa ideologia denominada racismo. Pode marcar a vida toda dela. Então, é a vítima que sabe o tamanho do trauma que aquilo tem. Nunca vão saber. Nenhum deles com quem eu falei era negro. Nenhum. Então, eles podem imaginar, podem pensar, mas saber de verdade como é estar na nossa pele, eles não vão saber. Não vou desistir. Tem muito pela frente ainda, eu sei que vai demorar e a ansiedade toma conta da gente, né? Porque a gente expondo o fato, muitas pessoas torcendo por nós, por mim, pela minha família, porque realmente é uma injustiça muito grande tudo isso. E eu só quero o respeito deles. Não tem nada a ver com questões financeiras, não tem nada a ver com a farda, com status. Não é isso. Pela paixão que eu desenvolvi na profissão, pela paixão e pelo respeito. Pelo respeito que eu quero para mim, para minha família e pelas outras pessoas negras que também estão vivendo o que eu vivi. É isso, respeito é a palavra e é importante que a gente enfatize aqui que racismo é crime. Em contato com o Corpo de Bombeiros, por conta dessa reportagem que nós acabamos de exibir, a reportagem foi informada que o expediente está em horário reduzido em função da Operação Verão e por isso nós não tivemos um comentário, né, sobre este caso. Bom, nós vamos para mais um bloco de interatividade, para ouvir a nossa audiência, espaço sempre aberto para você de casa, para que você faça parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo, para sugerir uma reportagem, para comentar as reportagens e também para contar aquilo que acontece onde você está. Você pode ser um repórter colaborativo aqui do Telejornal NT Sul. O que é isso, Daniel? É o seguinte... Está andando pela rua, se deparou com uma situação que você entende que é notícia, que pode afetar outras pessoas também, conta pra gente, faz aí o seu vídeo no seu celular e manda o vídeo pra gente no nosso WhatsApp 51997697129. E claro, aqui no nosso momento de interatividade, você também pode comentar nas nossas lives. Nós transmitimos o mesmo conteúdo que vai ao ar
na televisão. Esse conteúdo é transmitido em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aí é só comentar que a gente está de olho nas mensagens. Por exemplo, meu amigo Marcos está cobrando aqui informações sobre as lâmpadas de LED. Alguma novidade? Onde estão? Marcos, não esquecemos de você, tá bom? Nós vamos checar essa informação. Eu já prometi semana passada, ou no começo dessa, acredito que foi na semana passada, e ainda não trouxemos essa informação, tá bom? Mas está no nosso radar para a gente atualizar a comunidade de Cachoeira do Sul, porque como eu sempre menciono, né? E acredito que seja a sensação de toda a comunidade. Iluminação tem a ver com segurança, né? Então a gente realmente precisa aí dessa iluminação a pleno. Quem mais? A Elizabeth Bittencourt está reclamando aqui que está muito preocupada com as ruas do quilômetro 0, zona norte de Cachoeira do Sul. Vamos lá, secretário de Obras, diz aqui a Elizabeth, atenda aos nossos pedidos. As ruas do quilômetro 0. Obrigado a Elizabeth pela participação. Claudiano Santos também está com a gente. A Mara Regina Melo Belo, e a gente agradece aqui pelas mensagens. Vamos para a telinha? Recadinhos aqui do nosso WhatsApp, a Débora Ribeiro Aneter. Quero parabenizar nossa princesa Mariana, que está completando 8 aninhos hoje. Desejamos muita saúde e paz e que Papai do Céu abençoe, proteja e ilumine sempre. Teus pais te amam muito, tu és a alegria da nossa casa, diz aqui a Débora Ribeiro Aneter. Parabéns à pequena Mariana, né, neste momento tão especial. Felicidades a toda a família. Quem mais? Mais recadinhos aqui no nosso WhatsApp. A Vanessa está participando. Os pais foram tirando os alunos da escola Monsenhor porque os alunos não estavam tendo uma boa aprendizagem. A comunidade toda trabalhou para erguer a escola e agora essa triste notícia. Uma falta de incentivo para o campo, diz aqui a Vanessa, né? Então aí um problema para esse começo do ano letivo, né, em Cachoeira do Sul, a escola aí que está fechando, conforme a gente trouxe na reportagem. Se você perdeu esse conteúdo, daqui a pouquinho ele vai estar disponível em todas as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube. Deixa aí a sua opinião também nas redes sociais. É importante que a gente discuta as soluções, não é, que são dadas para os problemas, para as questões do dia a dia da comunidade. Afinal, como eu sempre menciono, né, política não é simplesmente a questão das relações entre legislativo, executivo e tal. Política tem a ver com as decisões práticas, não é? Que afetam o dia a dia da comunidade, como, por exemplo, vai ter escola, não vai ter escola, vai fechar, os alunos vão para outro local. Então, são essas questões práticas, né, que a gente gosta de abordar diariamente aqui no NT Sul. Quem mais? Mais recados aqui, olha só, o Gustavo, boa tarde, hoje é aniversário da nossa filha Valentina, que está completando 10 anos, beijos do papai e da mamãe, parabéns para a Valentina, muito obrigado, Gustavo, pela participação, data super especial, nosso abraço, nosso carinho aí a toda a família. Quem mais? O Francisco está com a gente, olha só essa situação aí. Triste ver a situação atual do nosso principal cartão postal. Então, para quem não conhece, quem está em outras regiões do Brasil, o Francisco está se referindo ao Chateau, o Castelo das Águas, que fica aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul, né, num complexo muito bonito aqui do município, mas que depois do restauro que passou alguns anos atrás, está novamente aí numa situação bem ruim, né, está precisando de manutenção. Algumas coisas foram ficando para depois, não foram feitas, e aí está, portanto, a situação do Chateau, né, Francisco? Obrigado pela participação e por trazer a este assunto. Quem mais? O Léo está interagindo aqui também. Quando será que a Secretaria de Obras vai chegar na Rua Conde de Porto Alegre? Vão esperar a situação piorar ou acontecer algo mais grave para tomarem uma providência? Tá aí mais uma situação, né, em que o calçamento cedeu, ali tem o paralelepípedo, parece que há ali a continuidade com asfalto, né? Mas muitas ruas que passaram por isso, com a chuvarada que o município vivenciou há algumas semanas, aconteceu isso, né? Ruas que foram cedendo, o sedimento ali abaixo do paralelepípedo cedeu e essa situação está bem ruim. Obrigado, Léo, pela participação. Obrigado a você que interagiu com a gente em mais uma edição do NT Sul. O NT Sul de hoje fica por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais, especialmente em facebook.com/TV Cachoeira. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia em mais uma edição do NT Sul. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. E até amanhã. Tchau!